conversar com vocês sobre temas, porque é o seguinte, o TD de vocês, a gente tem uma abordagem, acho que de 15 questões só. Dá para bater todos os temas? Claro que não. Eu vou rapidamente pontuar aqui para vocês o que esse semestre, esse ano, a gente pode esperar numa prova de atualidades, seja da Unicristo, seja da Unifor, o S, quem já fez sabe que está cobrando demais, e por que não, em algumas temáticas aqui, o nosso Enem. Então bora pensar comigo o seguinte, dos temas importantes que eu não trabalhei nesse TD, mas que é preciso a gente estar atento na prova, é a criação do novo acordo Estados Unidos, Canadá e México, que na verdade é uma promessa de Trump, certo? O novo NAFTA, que está sendo remodelado como o acordo Estados Unidos, México e Canadá. É exatamente esse o termo que a gente vai usar. Então, é preciso a gente rever isso? Sim, certo? Não dá para a gente botar tudo no material, mas estou só lhe dizendo. Outro tema importante são as novas sanções que o presidente Donald Trump já anunciou que a partir de novembro irá cobrar junto ao Irã. Então, professor, o que eu preciso estar atento em relação aos Estados Unidos e ao Irã? Pensemos o seguinte, os americanos desde 2005, com a doutrina Bush, ele vem estabelecendo sanções ao programa nuclear do Irã. O governo Barack Obama amenizou a situação em 2015, firmando a partir de janeiro de 2016 o chamado acordo P5+1. Beleza? E aí, Donald Trump, ele anuncia desde junho do ano passado, certo? Que o acordo com o Irã precisa ser remodelado. Então ele desconfia, segundo Donald Trump, que o governo do Irã não estaria a cumprir o acordo. E, consequentemente, já anunciou que a partir de novembro agora, ele vai estabelecer novas sanções. Dentre as sanções, não vai mais comprar, por exemplo, o petróleo do Irã. Professor, qual é o impacto que isso já está a gerar? O fato dele não comprar petróleo do Irã faz com que o petróleo tenha, a quantidade de petróleo no mercado mundial esteja diminuindo, ou seja, a oferta do petróleo vai diminuir, e isso vai fazer uma maior pressão sobre o preço do petróleo. E o preço do barril do petróleo subindo, ele vai afetar principalmente economias de países emergentes, principalmente países que têm uma grande dependência do recurso. Países que tenham como meta e modal de cargas de transportes o sistema rodoviário. Isso vai afetar o Brasil? Sim. Isso pode desencadear uma elevação, né, dos custos de escoamento da produção, o que vai elevar a taxa de custo do Brasil, refletindo-se diretamente na inflação, certo? Porque tudo no Brasil depende da modal de cargas. Além do mais, eleva-se o nível de tensão no Oriente Médio. A relação Irã-Estados Unidos sendo tensa, aumentam-se as relações de tensão na região. Lembremos que Irã e Arábia Saudita, elas têm uma certa guerra fria na região. Há uma guerra fria entre Irã e Arábia Saudita. Irã xiita, fundamentalista, do Ayatollah Khamenei, e a Arábia Saudita, ela é sunita, perfeito? Outro tema que nós não temos nesse material de vocês é a questão coreana, certo? A questão coreana não está nesse material, mas óbvio, há muito tempo que toda semana que sai o material eu venho dizendo a vocês, fiquem atentos, porque foi a primeira guerra efetivamente que envolve a bipolaridade mundial 1950-53, o Tratado do Paralelo 38 graus de latitude norte, ele não foi respeitado, houve uma invasão. Então, consequentemente, que essa incursão da Coreia do Norte à Coreia do Sul se reflete exatamente na paz de Panmunjom, um armistício assinado. E aí lembremos que a Coreia do Norte entrará no que a gente chama de eixo do mal, a doutrina Bush e a ideia do eixo do mal, o pessoal vaiando a Coreia, isso é importante, certo? E aí o que acontece? Nessa, olha aí, ó, certo? Esse pessoal é capitalista. Então o que acontece? Essa Coreia do Norte, ela vai infringir o tratado do paralelo 38 graus norte. Em 2002 é lançado o eixo do mal pela doutrina Bush, na qual a Coreia do Norte de Kim Jong-il na época é colocada como um país
potencialmente perigoso, por talvez financiar grupos terroristas e desenvolver armamentos de destruição em massa. Lembremos que no dia 12 de junho de 2018 foi realizado um encontro entre o governo norte-americano e o governo norte-coreano. Resultado, há uma perspectiva de pacificação. Segundo os dados mais atuais, a Coreia do Norte se inclina favoravelmente a um acordo de paz. Aí sim, será construído um acordo de paz. É diferente. Mas vamos seguir. E aí, claro, a questão dos mísseis, a questão nuclear norte-coreana, enfim. Outro assunto que eu acho que eu não pus aí foi sobre a crise da Venezuela. Certo? Professor, por que a crise da Venezuela é importante? O grupo de imigrantes que estão entrando no Brasil por conta da crise humanitária, e isso está afetando a economia do Brasil. Isso está desestabilizando a economia de onde? Da região de Roraima, certo? Então isso é importante? Sim. A crise da Venezuela já é a maior crise da história do país, com um altíssimo índice inflacionário, onde o país ainda vem sendo boicotado, sancionado pelos Estados Unidos da América. O país está sendo observado de perto, certo? Pela União Europeia e pelo Brasil. E lembrar, no material que vocês vão fazer provas no sábado, possivelmente o suicídio do opositor político a Nicolás Maduro, que está levantando e suscitando suspeitas na União Europeia e até inclusive no Brasil, certo? Outro ponto fundamental, a crise ONU e OMC. Crise da ONU, a reestruturação da Organização das Nações Unidas, e a atual crise da OMC, do Roberto Azevedo, que hoje dirige a Organização Brasileira. Por que essa crise da OMC? A política norte-americana, a política isolacionista, a política protecionista dos Estados Unidos afeta diretamente os princípios e as diretrizes da OMC. Mas a gente vai resolver uma questão sobre, a primeira questão logo do material de vocês, é para a gente discutir Estados Unidos e China. Mas aí eu falo de Estados Unidos e China. Bom, outro assunto importante aí, 70 anos de criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel e a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. Eu não pus isso no material de vocês, porque eu acabei de dar essa matéria em sala de aula, certo? Mas só te lembrando que é um assunto que vai ser abordado. 14 de maio de 1948, Ben-Gurion anuncia a criação do Estado de Israel. 2017, dezembro, Donald Trump anuncia a abertura de uma embaixada norte-americana em Jerusalém, com reconhecimento da capital, Jerusalém como capital de Israel. Segundo o Hamas, ele acaba de abrir as portas do inferno à revolta dos palestinos. Coloquei, também não está nesse material, a atual crise da Argentina. Uma crise econômica que se arrasta na Argentina, atualmente com o governo de Maurício Macri, certo? Fernandes, por que essa crise? Lembremos que a Argentina, em julho de 2014, ela decretou a moratória técnica da dívida dela, certo? E a partir daí, ela mergulha numa série de recessões econômicas. A instabilidade mundial, a crise mundial, potencializou exatamente essa recessão atualmente na Argentina. E o governo argentino de Maurício Macri, com responsabilidade de pagamento exatamente de dívidas, ele está adotando planos de austeridade fiscal. E o plano de austeridade fiscal afeta duramente a economia do país. Professor, de que forma? Relaxa, que eu tenho uma questão sobre políticas econômicas que a gente vai discutir. De que forma que o que está acontecendo entre Estados Unidos e China afetam países como Turquia e Argentina, que são os dois grandes países duramente afetados pela questão exatamente das relações internacionais, da instabilidade internacional do comércio. Moçada, outro assunto que não está aí, mas eu quero que você observe, é sobre a crise no Brasil dos transportes, a greve dos caminhoneiros, pelo amor de Deus, uma questãozinha básica sobre caminhoneiros, sobre a alta dependência rodoviária, um transporte que é de alto custo, um transporte de alto índice de manutenção, um transporte praticamente inviável para países de grandes extensões, que responde por 58% a 61% da modal de cargas do Brasil. E finalmente, pessoal, também não está aí o surto de febre amarela
é interessante que vocês deem uma olhada nisso. A parte da Cristos e a parte da Unifor, na parte que vocês pegam das ciências da natureza, biologia, enfim, certo? E a nova corrida bélica e aeroespacial que envolve Estados Unidos e Rússia, mas recentemente vai envolver a China. Então isso daí não está nesse material. E deu para perceber que o material está longo com 15 questões, certo? Bom, outra coisa, pessoal, quando a gente no começo do ano vai conversando com vocês, eu sempre digo o seguinte: efemérides são datas que esse ano estão encontrando um númerozinho fechado e bonitinho, que quando a gente elabora questões, a gente pensa, esse ano, o que esse ano representa em termos de historicidade de linha de tempo? E caem questões. No primeiro semestre eu cantei várias vezes a bola para vocês, tomarem cuidado, no comecinho logo do ano, quando a gente falava sobre os 50 anos da Primavera de Praga de Alexander Dubček na Tchecoslováquia, a UES botou em cheio exatamente essa questão. Então, eu fazendo rapidamente um levantamento, e foi muito curto, porque foi rápido que eu tive que fazer, até para a gente não perder muito tempo. O que eu tenho de efemérides importante? Primeiro, o que eu sempre peço a vocês para darem uma olhada em história geral, gente? Que qualquer que seja a prova, história geral, está lá no raio-x, história geral que sempre cai. As grandes revoluções da história. Que revoluções importantes a gente sempre vê em provas de vestibulares: a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, Revolução Industrial e o chamado movimento iluminista. Então, esses movimentos, sempre a gente tem que tomar um cuidado. Esse ano, a gente tem os 330 anos da Revolução Gloriosa na Inglaterra. O que representou a Revolução Gloriosa? O que essa Revolução Gloriosa contribuiu para a chamada Revolução Industrial inglesa? Quais são as profundas transformações políticas dessa revolução? A questão do absolutismo, a questão do parlamentarismo britânico. Então as questões vão bater exatamente nessa temática. Bom, outro tema importante, além dos 200 anos de nascimento, essa figura, em 1848, há 170 anos, isso eu contei para vocês já no primeiro semestre, ele vai fazer o seu manifesto, a partir de uma dialética materialista histórica. Esse cidadão avalia a história da humanidade a partir da luta de classes sociais. Eu estou falando de Karl Marx. Professor, é possível? Gente, sempre Marx é uma pedida boa em provas. Enem já cobrou, né? Ano retrasado, se eu não estou enganado, uma questão sobre a questão do trabalho, certo? Aonde, na visão exatamente de criticidade ao capitalismo, o capitalismo transforma o trabalho num mero produto do sistema, uma mercadoria, perfeito? Então, analisar Karl Marx, analisar exatamente a obra dele, analisar, e aí questões da Cristo, sociologia e filosofia sempre cai. E aí quando você analisar, analise a luta de classes, analise a ideia de 1917 da Revolução Socialista, certo? Professor, União Soviética, sim. Lembremos que esse ano a Copa do Mundo foi aonde? Na União Soviética, na Rússia. Precisamos lembrar que o ano passado tivemos o centenário da Revolução Russa, que esse ano nós iniciamos o centenário do primeiro governo, pessoal, bolchevique. 1918 começamos com Lenin. Bom, 170 anos também da Primavera dos Povos. Quando eu trabalhei com vocês, Primavera Árabe, eu fiz um link com vocês. Eu falei de 3 primaveras importantes. A Primavera dos Povos, 1848, a Segunda Revolução Francesa. Falei para vocês, 1968, a Primavera de Praga, de Alexander Dubček. E falei para vocês sobre a Primavera Árabe. Primavera, estação das flores, abertura na geopolítica, florescer e esperança. E aí você tem os movimentos primaveris na região árabe, norte da África e Oriente Médio, que a gente conversou com vocês. E aí eu também não perco tempo, porque foi uma questão que nós trabalhamos agora, recentemente, que não dá para esquecer. Bom, 130 anos da Lei Áurea. Pessoal, eu vou pontuar aqui para vocês algumas temáticas que eu acho que são importantes na questão da redação esse ano. Discutir a questão das minorias. E a questão do racismo esse ano, ele é muito forte. Não só a ideia dos 130 anos da Lei Áurea no Brasil. Vivenciamos os 30 anos de uma Constituição cidadã.
E aí a gente fala sobre cidadania e democracia. A ideia da democracia, né, no Brasil, ela é ainda uma democracia não muito madura, a maturação dela ainda não está concluída, porque um país que se diz democrático, ele não pode marginalizar, ele não pode retirar de forma velada a cidadania de grupos. A Lei Áurea no Brasil representou o fim da escravidão, sim, mas a manutenção de um processo de marginalidade, de uma pseudodemocracia. Onde é que eu verifico bem isso, Hernandes? Verifique dados estatísticos, por exemplo, da população carcerária do Brasil. Verifique as taxas de educação e a taxa de analfabetismo. Repare aonde se atinge maiores grupos. A taxa de pobreza e miséria, de marginalidade, de periferização. Repare a taxa de desemprego. São esses os dados estatísticos, vocês devem rebater, se porventura uma redação vier questionando a ideia sobre a questão racial brasileira, a questão sobre as minorias raciais no Brasil, certo? Precisamos lembrar ainda o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Quer ver outra coisa que eu sempre digo para vocês? Estou fazendo um concurso de vestibulares ou concurso público. Vai cair História Geral. Galera, pelo amor de Deus, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, nazismo e fascismo, e o período da bipolaridade é chave para qualquer prova de vestibular que vocês forem fazer. Não tem como você não ver esses assuntos em História Geral. E esse ano, centenário do final da Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Professor, será que cai? Eu tenho quase certeza, certo? Bom, nós temos aqui 115 anos do Tratado de Petrópolis, a questão do Acre, certo? Isso tem a ver com o que, pessoal? Até o ano passado o Enem cobrou a questão da borracha no Brasil, certo? Isso tem a ver com a seca nordestina de 1877, o fluxo migratório para a região da Amazônia, a ideia da questão da borracha que fez com que entrássemos em territórios bolivianos, questão do Acre. Quero também que vocês deem uma olhada, certo, nos 70 anos da Carta dos Direitos Humanos no Brasil, certo? Da ONU, 1948, a Carta dos Direitos Humanos, que é o mesmo ano da política do apartheid, a política do apartheid de Nelson Mandela. Quer ver outro ponto importante? 50 anos da questão da morte de Martin Luther King. Olha a questão racial fundamental para a gente. 65 anos da Petrobras, gente. 65 anos da Petrobras. 50 anos no Brasil do AI-5. O que eu sempre digo para vocês em véspera de provas, na área de humanas, história, vocês devem focar bastante em Brasil. O que eu sempre digo a vocês? Economia colonial brasileira, cana-de-açúcar, mineração, café, entendeu? O algodão e a pecuária. Aí eu digo assim, gente, estudem os movimentos coloniais, nativistas, emancipacionistas, regenciais. Quais são os grandes movimentos que eu sempre cito para vocês em sala de aula, para que vocês cronologicamente marquem no caderninho, para que vocês façam uma contextualização. A gente fala para vocês sobre insurreição pernambucana, sempre eu falo para vocês sobre revolta da cachaça, guerra dos mascates, revolta dos Beckman, falo para vocês sobre a guerra dos emboabas, revolução ou revolta de Vila Rica de 1720, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a revolta praieira, a Confederação do Equador, e o movimento regencial de Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, revolta de Maleses. Não é isso que vocês estão trabalhando história? Esses, pessoal, são básicos. Esses vocês não podem deixar de ler. Peço a vocês, em provas, que dêem uma olhadinha por cima sobre a questão do final do Segundo Reinado, período de 1840 a 1889, a questão sobre o governo de Getúlio Vargas, JK, regime militar no Brasil e a redemocratização. Pode pegar qualquer prova que vocês peguem em história, que a base é essa. Então vocês vão fazer prova no sábado. A prova de Unifor, ela cai muito essa parte de história
a história do Brasil, história geral e Brasil e atualidades. Então, esse ano, o Ato Institucional número 5, o AI-5, 1968, 50 anos. Os anos de chumbo começam no Brasil, como os livros de história começam e costumam falar. O maio de 68 na França, certo? Um movimento social de insurgência do jovem contra o general Charles de Gaulle, ultraconservador. E o reflexo que isso vai ter na cultura, né, em termos de sociedade mundial. Reflexos disso, por exemplo, nos Estados Unidos, quando em 68 ocorre o questionamento ao presidente Lyndon Johnson sobre a guerra do Vietnã. O questionamento que se recai sobre o regime civil-militar no Brasil. E aí você tem o Ato Institucional número 5, o movimento artístico brasileiro do tropicalismo, o movimento antropofágico cultural no Brasil, o movimento que nós temos, por exemplo, dos jovens pelo Festival de Woodstock, o movimento que vocês têm na Primavera de Praga. Tudo isso, pessoal, conflui para as ideias que são plantadas e eclode na França contra o general Charles de Gaulle, certo? Outro ponto importante que nós temos, a nossa Constituição Cidadã, 30 anos, os 35 anos de um movimento iniciado em 1983, com a emenda Dante de Oliveira, que potencializa o discurso das diretas já no Brasil, que não serão aprovadas, vocês sabem melhor do que eu do que isso. 15 anos da invasão americana ao Iraque, 2003, a Segunda Grande Guerra do Golfo, quando, obedecendo uma doutrina Bush, em nome de uma guerra preventiva, os americanos invadem o Iraque, alegando que esse país tinha armas químicas, até hoje nunca comprovadas. No Brasil, os 25 anos da Lei Agrária de Itamar Franco, vimos isso recentemente. Os 25 anos do Acordo de Oslo, 1993, intermediado pelo presidente Bill Clinton, pelo premier de Israel, Isaac Rabin, e pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. E 10 anos da grande crise dos Estados Unidos. Eu separei para vocês algumas temáticas na redação, para vocês entenderem o seguinte. Corrupção é um tema bom? Sim. É um tema muito bom para se discutir. Nas redações, você sempre precisa entender quais são as medidas que podem, por exemplo, eventualmente reduzir a corrupção, né? Sistemas de prevenção, transparência política, aumento de penalidades, enfim. Violência e segurança, gente, é outro tema importante. O crescimento da violência urbana e a concepção sobre segurança que nós temos do cidadão no Brasil hoje. A ideia de segurança, violência é um tema que está sendo muito batido. E aí dentro dessas temáticas, políticas sobre drogas, controle de armas, atuação e reforma da polícia, educação para a paz, a questão da mediatização da violência no país, são temas que vocês precisam estar de olho. A questão das minorias, direito das mulheres, direitos negros, indígenas, quilombolas, do LGBT, direito da criança, do adolescente, a concepção da cidadania para o idoso, o direito para portadores de necessidades especiais, enfim, certo? A autoestima, depressão e ansiedade. Vai que eles fujam de tudo aquilo que se espera, é uma temática muito boa para a gente desenvolver em redações. Sustentabilidade e meio ambiente. Há uma semana nós vimos a ONU alterando os padrões do que ele vinha a dizer, a redução da produção de energias limpas. 86% das fontes de energia produzidas hoje no mundo são não renováveis. A ONU pede para que a gente reduza para 43% e que o índice sobretaxado na COP21 de Paris, que era de 2 graus no máximo de temperatura, em relação aos níveis atingidos pela Revolução Industrial de 1750, eles reformularam a tese e disseram que estão errados. É que no máximo, na verdade, a gente precisaria chegar no máximo a 1,5 graus e não mais 2 graus. Foi dito isso semana passada. Democracia, cidadania e fake news. Esses são os temas fundamentais para a gente. Beleza? Comecemos questão 1, sem perder tempo, igual a sexo coelhinho, bora correr. Na questãozinha 1, ele diz o seguinte: o presidente chinês Xi Jinping afirmou em Davos, na conferência econômica, onde abriu o fórum no dia 17 de janeiro, que culpar a globalização não vai resolver os problemas do mundo. Essa foi a primeira vez que um presidente chinês participou de um fórum econômico mundial. O mandatário Xi Jinping
chegou a Davos com um surpreendente discurso defensor do livre comércio, alertando contra as guerras comerciais e os recuos no processo da globalização. Temos que continuar defendendo o desenvolvimento do livre comércio. Qualquer tentativa de interromper os fluxos de capital, tecnologia e produtos é impossível e vai contra a marcha da história, salientou, certo? O presidente chinês. Entre as alternativas abaixo, assinala aquela que é melhor, explica as declarações do presidente chinês. Bom, primeiro ponto que eu queria que vocês já anotassem rapidamente, primeiro é o seguinte: contra quem foi direcionado esse discurso? Donald Trump, óbvio, certo? Fernandes, por que ele direcionou isso a Donald Trump? Pessoal, bote assim de lado, aí bem rapidinho, bote aí Trump. Vamos só lembrar que tudo isso a gente já comentou em sala de aula. O que Donald Trump, nesses 2 anos praticamente de governo, ele estabeleceu numa sequência geral? Primeiro, ele não ratifica 2 acordos importantes. Quais? O Acordo de Paris e o segundo, o Acordo Transpacífico. Anote isso. Então ele não ratificou o Acordo de Paris nem o Acordo Transpacífico. Traduzindo, Donald Trump comparar a formação de blocos econômicos e essas alianças econômicas pela fuga de empregos dos Estados Unidos. Ficou claro isso? Então não ratifica 2 acordos. Paris e o acordo exatamente do Transpacífico, o acordo do Pacífico, que os americanos não entram. Segunda coisa que eu quero que vocês anotem para mim: a construção do Muro do México e a retração à imigração e aos refugiados. Donald Trump, ele vai frear o ímpeto migratório para os Estados Unidos e vai frear a entrada de refugiados, inclusive sob muitas críticas recentemente. Perfeito? Continuando, ele congelará relações com 2 países. 2 países que estavam se abrindo e se aproximando dos Estados Unidos durante a era Obama. Quais são? Ele está congelando as relações com Cuba, ele se afasta de novo de Cuba e se afasta do Irã. Então, o afastamento dos Estados Unidos-Cuba, afastamento dos Estados Unidos-Irã. Semana passada, anote aí, isso é muito importante agora, está na efervescência nesse momento, das teses, né, das conspirações internacionais. O desaparecimento do jornalista saudita, onde o discurso ácido do governo americano dizendo que os culpados deverão ser duramente punidos. Ou seja, ele pressionado para fortalecer o seu discurso contra o possível assassinato, estou dizendo que foi assassinado, o possível assassinato ou desaparecimento, é mais, né, claro isso, o desaparecimento do jornalista oposicionista ao governo saudita, que escrevia por The Washington Post, certo? O desaparecimento dele está provocando uma trinca nas relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, o seu principal aliado na região, inclusive. Outro ponto fundamental para a gente, a crise com os palestinos. Por que a crise contra os palestinos? A questão sobre Jerusalém, certo? Fernandes, o que mais? A crise com os Estados Unidos, com México e Canadá. Recentemente os americanos pressionaram até que conseguiram conduzir a uma anulação dos acordos do NAFTA e a formulação de novos acordos. Outro ponto importante, certo? O governo de Donald Trump, ele reafirma o seu compromisso de campanha. América sempre em primeiro lugar. Então, diante disso, 2018 foi um ano tenso comercialmente. Olha que a reunião de Davos, certo? Foi em 17 de janeiro. Mas o que é importante a gente frisar? Que em 2018, o que acontece? É bom você saber disso. Primeiro ponto, os americanos vão sobretaxar aço e alumínio. Sobretaxação de aço e alumínio. Prejudicou só a China? Não. Prejudica também países como Canadá e México e, claro, o Brasil, cuja pauta de exportação, segundo o grande produto exportado é o ferro, certo? Embora ainda não sobretaxado pelo governo americano. Professor, o que mais que a gente precisa lembrar? A recente compra por parte do governo chinês de caças e de mísseis russos
gera um novo protesto por parte de Washington, porque teoricamente a China teria ferido algumas sanções que teriam sido impostas em acordos com a Rússia, certo? Então, a compra de mísseis por parte da China reacende a discussão de uma nova Guerra Fria, uma segunda Guerra Fria, onde China, juntamente de Rússia, seriam fortes opositores geopoliticamente hoje dos Estados Unidos. Bom, a ideia de que a China depende demais do comércio americano é um erro grave. Está claro? A China não depende muito, tanto dos Estados Unidos. Aliás, o principal comércio da China hoje está na região do Pacífico. A Índia e a região do Pacífico representam percentualmente valores muito maiores do que o que ele comercializa hoje com os Estados Unidos. Está claro isso? E que a sobretaxação que os americanos estão fazendo de impostos e tarifas aos produtos chineses está tendo uma resposta à altura de Pequim. Pequim denuncia os Estados Unidos à OMC, que até o presente momento está averiguando o que está se passando. E segundo, vai também retalhar os produtos americanos. Soja, carros, aviões, por exemplo, produtos químicos que a China importa dos Estados Unidos, também estão sendo sobretaxados como uma forma de retaliação aos Estados Unidos. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele reflete aí, na primeira questão, quando ele diz assim, o discurso, assinale a melhor alternativa que explica as declarações do presidente chinês. No item ele diz, o discurso foi um recado à política protecionista e isolacionista defendida pelo governo dos Estados Unidos de Donald Trump, que ao assumir a presidência prometeu recuperar a economia do país por meio de medidas protecionistas e da criação de barreiras fiscais. Diria mais, a culpa que ele coloca sobre dois fatos importantes na China, certo? Primeiro ponto importante, é bom você anotar isso. Os americanos acusam a China de protecionismo cambial, ou seja, a hiperdesvalorização da moeda chamada yuan dificultaria a entrada de produtos estrangeiros na China, ao mesmo tempo que aumentaria a competitividade dos produtos chineses no mercado internacional. E segundo ponto fundamental, para o governo americano, os chineses violaram todo e qualquer tipo de norma sobre a propriedade intelectual. A violação da China ao que a gente chama de propriedade intelectual. É uma acusação do governo de Donald Trump que os chineses estão roubando, certo, patentes desenvolvidas por indústrias de outros países. São acusações do governo americano. Então, gabarito da gente, essa primeira questão, letra A. Professor, por que não a letra B? China pretende ampliar seus mercados especificamente entre os países árabes? Especificamente não. Também entre países árabes. Ele já está entrando muito. E na África, principalmente buscando aliados que forneçam petróleo à China, mão de obra barata, certo? No item C, Donald Trump vê a China um parceiro importante. Parceiro não. Os americanos estão vendo a China como um potencial inimigo comercial. Um potencial país que pode tirar a hegemonia econômica dos Estados Unidos até 2025, certo? No item dele diz, a China entende, que a participação do Estado na economia não é importante, pessoal. Os americanos acusam a China de não ser um país de livre comércio, acusam a China de ter uma forte intervenção do Estado e de ser considerado um país semi-aberto. Declarações de Donald Trump. Perfeito? Então, gabarito da primeira questão, sem sombra de dúvidas, letra A. Rapidamente para a questão 2. Leia o trecho abaixo. É um campo de concentração em Bangladesh, criado no dia 5 de setembro de 2017. De pés descalços e correndo para salvar suas vidas, a Rohingya de Lara, de 20 anos, conseguiu chegar a Bangladesh, recentemente com seu filho mais novo no colo. Sua família foi devastada devido a um conflito em Mianmar. Pessoal, o conflito de Mianmar. Puxa só uma seta para mim e bote o seguinte. Onde é que está o principal campo de refugiados dos chamados grupos étnicos Rohingyas? O principal grupo étnico de Rohingya se refugia em Bangladesh. Aproximadamente, segundo a ONU, 600 mil pessoas atualmente já cruzaram a fronteira de Mianmar para a região de Bangladesh. Segundo ponto importante, os Rohingyas, eles são islâmicos, perfeito? São islâmicos, isso é importante. Então existe aí uma questão étnica e religiosa. Vamos seguir o raciocínio.
Cerca de 123 mil mulheres, crianças e homens, como de Lara e seus filhos, chegaram em Bangladesh após dias caminhando, forçados a fugir da violência em Rakhine. Rakhine, grifa, principal área de concentração dos Rohingyas em Mianmar. É a principal área Rohingya de Mianmar, certo? Os Rohingyas representam minoria étnica em Mianmar. Então, Rakhine é a principal área, certo? Muitos estão famintos em condições físicas precárias e precisam de ajuda para salvar suas vidas. Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A respeito dessa notícia e do povo Rohingya, assinale a alternativa que é correta. A. O povo Rohingya, ele é originário da Índia e do Paquistão. Pessoal, segundo o Mianmar, grande parte dos Rohingyas são descendentes recentemente da área de Bangladesh. Embora, historicamente, eles se autodefinam como originários dos antigos povos árabes e, mais recentemente, da ocupação britânica na região das Índias, no sudeste asiático, no final do século XIX, certo? Até 1948. Então, durante a dominação britânica na região, século XIX até 1948, os britânicos exploraram a mão de obra barata Rohingya, forçando eles a se deslocarem para as áreas de produção. E muitos migram, fugindo exatamente das perseguições, para a área de Mianmar. Portanto, eles não seriam originários nem do Paquistão nem da Índia. Bangladesh seria um dos pontos, segundo exatamente a região de Mianmar. Portanto, acusam a região de Bangladesh de potencializar as migrações, preocupação da área ao norte de Mianmar, sob a alegação, inclusive, futuramente, né, da autodeterminação dos povos e uma possível independência do território. Aí ele diz mais, né, em Mianmar, eles foram aceitos pelos budistas. Falso. Eles não têm cidadania plena, reconhecida em Mianmar, onde a maioria ela é budista. Perfeito? Tranquilo? Então, a letra A, muito absurda. Grifa isso, pessoal. Esses são os pontos fundamentais do item. B. Em Mianmar, a minoria Rohingya, ela é considerada como imigrantes ilegais de Bangladesh, trazidos pelos colonizadores britânicos que governaram Mianmar mais ou menos entre 1824, mais ou menos, a 1948. Porém, historiadores apontam para uma presença de muçulmanos na região que remonta ao século XI. Rohingya significa habitante de Rohan, um nome pelo qual era conhecido a cidade de Rakhine. Portanto, eles reivindicam controle sobre Rakhine por ser uma área histórica de ocupação. A ideia da identidade cultural, a ideia de lugar, da afetividade, que tanto na geografia a gente trabalha. Pode gabaritar para mim a letra B de bola. Perfeito? Então, o conflito de Mianmar, considerado hoje um dos povos com maior índice de perseguição no mundo, segundo a Acnur. Por que não item D? O exército de Mianmar, ele é acusado de promover uma limpeza étnica com a perseguição de morte de centenas de Rohingyas, um grupo minoritário muçulmano originário do norte, e que, inconformados com a forma como são tratados, exigem uma autonomia de Rakhine. Não há essa exigência. Na verdade, eles querem a cidadania plena, porque eles são marginalizados. O início do conflito, em 2017, começa porque um grupo de Rohingyas teria teoricamente atacado um grupo de budistas na região. E isso geraria o ódio por parte dos budistas, que em nome desse ataque consideram esse grupo um grupo terrorista, e a partir daí a repressão dura, exatamente a perseguição e o genocídio que vem sendo praticado na região. Perfeito? Bom, questãozinha de número 3, rapidamente, sem perder tempo, moçada. Crise financeira e econômica iniciada entre 2007 e 2008 nos Estados Unidos, chegou a ser classificada por alguns economistas como a crise mais grave desde 1929. É, na verdade, a crise mais grave do capitalismo desde 1929, indiscutivelmente. Podemos, então, afirmar que as causas dessa grave crise estão relacionadas diretamente ao quê? Pessoal, só um detalhe. Algumas questões de provas fazem uma analogia entre a crise de 29 e a crise de 2008 e 2009.
A crise de 1929, teoricamente, teria sido provocada por uma superprodução do sistema capitalista, aonde os chamados liberais acusam o Estado de irresponsavelmente ter intervido e facilitado a oferta de créditos a produtores e a indústrias, certo? E os grupos mais keynesianos acusam o liberalismo por ser exatamente um Estado praticamente zero, não é nem mínimo, e o Estado não teve como controlar essa avalanche financeira de facilidades comerciais, culminando numa grande produtividade e num pequeno mercado de consumo. Esses excedentes teriam gerado a crise, que teria gerado a crise do liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai ruir a partir da crise 29, e nos anos 30 nós temos a ressaca da crise. Na ressaca da crise na Europa se potencializam os movimentos nazifascistas, como por exemplo em 1933, moçada, 85 anos atrás, a entrada de Adolf Hitler na Alemanha, o fascismo de Franco na Espanha, certo? Em 36 a 39, lembremos o salazarismo de Portugal. Essa é a ideia da ressaca da crise. E em 33, exatamente 85 anos atrás, nós tivemos a implementação do keynesianismo, o estado de bem-estar social chamado welfare state. Perfeito? O Estado intervindo diretamente na economia, gerando empregos e gerenciando a ideia exatamente do bem-estar da sociedade em geral. Bom, então a crise de 2008, 2009, Fernandes, a raiz do problema vem com o financiamento de forma irresponsável que as imobiliárias americanas, né, conseguiam obter do sistema financeiro. Então a verdadeira avalanche de dólares invade o sistema imobiliário americano. E aí vem a chamada lei da oferta e da procura. Se a procura é grande, houve uma bolha de valores nos imóveis dos Estados Unidos. Uma bolha de valores. Ou seja, os imóveis se sobrevalorizaram. E consequentemente, entre 2007 e 2008, a inadimplência daqueles que adquiriram os empréstimos geraria uma falta de capitais nos bancos, no sistema financeiro. O sistema financeiro está quebrando e o maior banco de investimentos dos Estados Unidos, no dia 14 de setembro de 2008, chamado Lehman Brothers, ele faliu. A falência do Lehman Brothers ele vai gerar uma reação em cadeia, ou seja, o sistema financeiro mundial ele está desassistido financeiramente, a credibilidade do sistema financeiro cai no mundo inteiro. Então os grandes investidores mundiais começam a retirar seus capitais, e aí você vai potencializando a crise, que atinge primeiramente os Estados Unidos, 2008, 10 anos atrás, até hoje, a economia americana ainda não conseguiu se recuperar dessa crise, atinge a Europa através de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, os famosos PIGs, cujo reflexo atingirá a economia da China, porque quem mais vende para a Europa é a China, e se a Europa está em crise, ela deixa de comprar, se ela deixa de comprar, a China deixa de vender, e se a China deixa de vender, a China deixa de comprar, e países que vendem para a China serão afetados pela crise. Me dá um exemplo? Brasil. O Brasil começa a sua crise aí. E aí, o governo na época, como medida de minimizar a crise, o que ele fez? Fez uma política fiscal expansionista. De que forma? Aumentou os gastos públicos em setores sociais, potencializando a ideia do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, a redução do IPI. Ou seja, o Estado, em termos de políticas fiscais, arrecadou menos e gastou mais. Professor, será que isso pode ser cobrado na prova? Gabarito a prova da UES recentemente. A raiz da crise econômica brasileira está lá atrás, certo? O excesso de gastos públicos. Perfeito? Bom, no caso da questãozinha que rapidamente diz, causas da crise. A, estratégias do governo americano para salvar bancos que estavam enfrentando sérios problemas de ordem financeira. Pessoal, isso não é causa, isso foi consequência. Primeiro veio a crise, os bancos estão quebrando, o Estado americano passou a subsidiar sistemas financeiros com empréstimos aos bancos com juros baixos,
inclusive o perdão de dívidas de empresas importantes. Rolou dívidas de outras empresas, adiou a cobrança de impostos. A própria General Motors estava quebrando. Ou seja, o senhor Barack Obama, ele teve que fazer uma pequena intervenção sim no mercado. O governo americano teve que enxugar a folha. Ou seja, um amplo programa de ajuste fiscal. Eu não me atreveria a dizer para vocês uma austeridade, mas um ajuste fiscal sim. O ajuste fiscal prevê redução de gastos públicos e aumento de arrecadação. Perfeito? No item B, ele diz uma depauperização das finanças públicas do país em função de investimentos feitos em áreas sociais. Não foram os investimentos sociais que o governo americano fez que gerou a crise. Perfeito? Isso serviria bem para onde? Para o Brasil. Perfeito? No item C, efetiva expansão dos financiamentos a juros baixos. Pessoal, eles não só emprestaram dinheiro a juros baixos, mas eles emprestaram dinheiro a juros baixos a uma classe que não tinha uma boa confiança de mercado. Como é que a gente chama essa classe? Subprime, anote isso. Perfeito? Então o que acontece? Eu tenho uma classe prime. A classe prime é aquela classe da sociedade americana considerada boa pagadora, um histórico de bom pagador. Então o banco emprestar dinheiro para a classe prime é show. Porque como o histórico dela é boa, eu posso emprestar baixos juros, porque historicamente essa classe paga aos bancos os seus empréstimos. Só que a quantidade de dinheiro que o sistema financeiro era tanto, e o Estado americano, dentro dessa concepção de um Estado mínimo, não tinha controle sobre o financiamento, eles começaram irresponsavelmente a emprestar dinheiro a uma classe que não tinha um bom histórico pagador, a classe subprime, ex-origem da crise. E aí, abaixo juros feito para aquisição de bens imobiliários, que se mantinham desde 2000, ao final do governo de Bill Clinton, quando o governo americano tinha uma saúde financeira espetacular, gerada pelos anos 90, para a expansão de investimentos americanos na abertura neoliberal da América Latina. Pode gabaritar para mim, por gentileza, o item C, certo? Vamos à questãozinha 3, sem perdermos tempo. Na questãozinha, professor de geografia não sabe contar não. Questão 4. Com o recrudescimento das questões raciais e da violência contra os negros por organizações racistas como a Ku Klux Klan, criada ao final do século XIX, após a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, 1861-1865, surgiram lideranças negras no século XX, a partir da década de 1950, quando a negra Rosa Parks se recusa a ceder seu lugar no ônibus, será presa, certo? Que as lideranças negras que enfrentaram as questões dos direitos civis e reagiram contra a violência policial, Martin Luther King e Malcolm X, entre outros, tornaram-se essa voz, atuando de formas diferentes. Foram ambos revolucionários em suas ações em prol da causa dos negros e dos direitos civis nos Estados Unidos. Apenas as balas os pararam, certo? Sobre as estratégias utilizadas por esses líderes, ele é correto afirmar que elas eram análogas, certo? Dá para a gente fazer comparações em razão da forma variada de luta, que iam desde a união entre brancos e negros nos movimentos de rua, até ações para o convencimento de grupos de congressistas brancos. Na verdade, não é bem isso. Malcolm X, ele atuava a partir do olho por olho, dente por dente. Malcolm X, ele tinha uma forma mais agressiva de reagir ao racismo. Martin Luther King é o pacifista, que vai ser assassinado em 1968. Perfeito? Então, item A, não. B, são complementares nas medidas que a ação de Martin Luther King buscava apaziguar os negros depois do enfrentamento nos movimentos de ruas liderados por Malcolm X, e assim permitiu mudanças constitucionais. Não, gente, não. Malcolm X tinha uma forma de pensar, certo? Que era do corpo a corpo, e o Martin Luther King, ele pregava sempre a paz e a união. Não são complementares, porque depois das manifestações de Malcolm X, não era Martin Luther King que entrava para acalmar os negros. São ideologias de luta contra a segregação racial que são diferentes. Perfeito?
No item C, ele diz, são divergentes. Opa, são ideologias divergentes, divergem em pontos fundamentais e cruciais. Enquanto Luther King pregava uma convivência entre brancos e negros e a ideia do pacifismo, com base em princípios cristãos, Malcolm X incitava uma luta aberta entre negros e brancos, orientado por uma forte influência islâmica. Pode gabaritar para mim esse item. Quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte: os direitos civis negros foram conquistados quando, moçada? Anote, 1964. Os direitos civis negros foram conquistados apenas em 1964. O presidente Kennedy, ele chegava a defender abertamente essa conquista de direitos. Kennedy foi assassinado em 63. Não teve vida suficiente para ver acontecer nos Estados Unidos a assinatura dos direitos civis, a concessão dos direitos civis aos negros. Quem fez isso? Lyndon Johnson. Perfeito? Os direitos civis. Minha pergunta é, resolveu o problema racial americano? Claro que não. Uma vez os direitos civis conquistados, novas revoltas acontecem. Em meio a essas novas revoltas, policiais brancos perseguem negros nos guetos. E aí surge um movimento também de braço forte para lutar contra os brancos. Que movimento é esse, moçada? Os Panteras Negras, que na Olimpíada de 1968, no México, mostraram ao mundo que a nação que prega a democracia é a mesma nação que marginaliza dentro do seu próprio país norte-americanos por questões raciais, os Panteras Negras. Perfeito? E recentemente o episódio em Charlottesville, conversamos com isso lá no comecinho do ano, certo? Que vai explodir ainda no governo de Barack Obama a questão negra, e ela cresce potencialmente no governo de Donald Trump, certo? A questão de Charlottesville. Bom, questãozinha 5, moçada, rapidamente. Os americanos insistiram que gostariam de ver melhorias na questão dos direitos humanos em Cuba e o fim da prisão de dissidentes políticos. Porém, Cuba diz que vê direitos humanos de uma forma diferente e aponta a oferta de saúde universal e educação como exemplos de uma forma como protege os direitos de seus cidadãos. Os americanos também querem que Cuba se afaste do sistema do partido único, mas o governo cubano diz que quer reconhecimento pelo que vê como uma democracia participativa de um partido único. Existe, portanto, uma discordância entre Estados Unidos e Cuba. Professor, tu está falando basicamente do quê? Para a gente entender a crise dos Estados Unidos e Cuba, lembremos a independência cubana, a guerra hispano-americana de 1898. Cuba se tornará independente em 1902. Os americanos vão impor a Cuba a emenda Platt. A emenda Platt caduca em 1933. Entre 33 e 59, Cuba vai vivenciar um governo subserviente aos Estados Unidos, principalmente com um cidadão chamado Fulgêncio Batista, um ditador. Esse cara chamado Fulgêncio Batista será derrubado por um movimento guerrilheiro, guevarista, né? Em 1959, 1º de janeiro de 59, a Revolução Nacionalista de Cuba. A revolução de caráter nacionalista, como o nome já diz, nacionalizará empresas norte-americanas em Cuba, prejudicando empresários. Empresário americano não curtiu a ideia e vai reivindicar junto ao governo americano que ele faça e tome devidas providências. O governo americano estimulará a invasão à Baía dos Porcos em 61, fracassou, e aí, com medo de uma intervenção direta do governo americano, o governo cubano se declarará comunista. 1961, o governo cubano se declara um movimento comunista, recebendo apoio do soviético Nikita Khrushchev. Em 62, Cuba e Estados Unidos rompem diplomaticamente. A partir daí, Cuba estará suspensa da OEA. Nos anos 80, a crise do modelo soviético provoca uma crise econômica em Cuba, e a partir daí, nós teremos em 91 o fim da União Soviética, e a ajuda econômica concedida pela Comecon a Cuba acaba. E aí o governo Bill Clinton dos Estados Unidos vai criar a chamada Lei Helms-Burton,
proibindo toda e qualquer empresa americana de vender produtos a Cuba sem autorização dos Estados Unidos. Então, medidas punitivas a essas empresas. Então, a economia cubana, que já ia mal, piorou. Ao ponto de, em 2000, 2001, um movimento, certo, em Cuba, contra o governo de Fidel Castro, culminar na prisão das lideranças oposicionistas, criando o movimento das mulheres de branco em Cuba. Bom, o tempo vai passando e Cuba se associa ao bolivarianista Hugo Chávez, da qual vai fazer parte na ALBA, Associação Latina Bolivariana da América. Perfeito isso? Bom, em 2014, uma aproximação entre Estados Unidos e Cuba, ensaiada pelo Papa Francisco, ocorre. E a partir daí, essa reaproximação começa com a abertura diplomática. As embaixadas são abertas. Mas eu queria deixar bem claro que houve uma reaproximação diplomática, política, mas jamais o quê? Econômica. Os americanos também tiraram a suspensão de Cuba junto à OEA, que não voltou, porque há uma exigência. Qual é a exigência que é feita a Cuba para ela retornar na sua plenitude à OEA? Que ela faça eleições e acabe com o unipartidarismo, permita o pluripartidarismo, para que a gente tenha alterações políticas em Cuba. Bom, Obama se aproximou e Donald Trump se afastou de novo, certo? Vimos Cuba passando por grandes mudanças. 2006, por motivos de saúde, Fidel, o grande líder revolucionário, se afasta. 2008, oficialmente, o irmão dele, Raul Castro, é empossado como presidente. E, recentemente, a deixada do irmão Castro, certo, do poder. Cuba, pela primeira vez, tem um governo não castrista no poder. Porém, continua o Partido Único de Cuba prevalecendo. Um país que continua fechado. Não há grandes expectativas de mudanças nesse momento. Perfeito? Bom, considerando-se então a recente aproximação entre Cuba e Estados Unidos, podemos afirmar corretamente que, letra A, que os Estados Unidos estão interessados em resolver problemas econômicos internos de superprodução, ampliando seus mercados de exportação na América Latina e o domínio econômico da região. Não. Embora haja exatamente estudos de grandes cientistas políticos que dizem que o senhor Obama se aproximou de Cuba com um interesse estratégico na região. Lembremos que Cuba está a terminar um porto de grande importância para a região da América Central, que é o chamado Porto de Mariel, financiado inclusive com dinheiro brasileiro, mas enfim, certo? O que interessa é que o Porto de Mariel foi uma grande sacada, é um porto bem situado, numa área central, na região do Atlântico, onde eu tenho uma proximidade à Europa, Estados Unidos, América Latina e Pacífico ao mesmo tempo. Então, investimentos em Cuba poderia potencializar a ampliação de mercados para todas essas regiões que eu falei. Então, os americanos, percebendo a importância estratégica de um porto moderno de Mariel, certo? Tentou uma aproximação. Um detalhe importante, essa aproximação dos Estados Unidos também frearia o ímpeto da China. Se Bush olhou demais para o Oriente, esqueceu a América Latina, no início do século XXI, permitindo a aproximação da China, inclusive entrou na OMC só em 2001 a China, né? Então ela vai tomando conta da América Latina. O governo de Obama tentou frear a China e posicionar estrategicamente os Estados Unidos na América Central, no Porto de Mariel. Como eu disse, um porto fundamental e estratégico. Então a letra A, ele seria falso, certo? Em resolver esses problemas internos de superprodução. Pelo contrário, pessoal, os americanos estão produzindo dentro do país deles? Não. Por que o senhor Donald Trump está fazendo tudo o que ele está fazendo? Inclusive o protecionismo. Para forçar empresas americanas a retornarem ao país e aumentar a empregabilidade. Claro que não é só isso. É frear o crescimento chinês no mercado global econômico. Então, letra A é falso. B, existe o reconhecimento por parte dos Estados Unidos de que as atuais reformas políticas e econômicas cubanas promovidas pelo governo de Raul são eficientes e importantes? Claro que não. São importantes a transição política, o processo de transição, o diálogo, mas não o suficiente para findar os chamados embargos econômicos que permanecem à ilha. C,
Cuba possui uma posição geográfica estratégica para a defesa de ocupação militar no Mar do Caribe. Militar não, gente. Ocupação, ninguém pensa mais na ocupação militar na região. Falando em ocupação militar, os americanos têm uma importante base na região. A base de Guantánamo, onde hoje nós temos os grandes terroristas, segundo o governo americano, do mundo. E o item D, surge uma série de divergências entre os dois países sobre questões que envolvem o sistema político partido único e o reconhecimento do que vem a ser direitos humanos e democracia para Cuba. Esta aula. Na conferência, então, sobre o clima, assinale a afirmativa que não representa corretamente uma posição a respeito desse acordo. Na letra A ele diz, a China, um dos maiores emissores, o maior emissor do planeta, certo? Um dos maiores emissores de poluentes, aderiu ao acordo, apostando em soluções multilaterais para os problemas globais, como, por exemplo, a questão energética e climática. Sim, a China entrou de cabeça no programa, inclusive é o país que mais vem investindo em questões de energias limpas, energias renováveis. Fernandes, por que a China é considerada o maior poluidor do mundo? Porque o governo chinês, desde 1979, com Deng Xiaoping, investe nas chamadas EES, onde cabe ao Estado chinês a construção de uma grande infraestrutura, construção civil estrutural do país, como forma de aumentar a empregabilidade e fazer a economia girar no país. Ao mesmo tempo, nós temos um dos menores salários per capita do mundo, certo? Um dos menores salários do planeta, o que faz com que a China tenha maior competitividade de mercado. Outro ponto importante para a gente falar sobre China. A China, para potencializar a sua indústria, gera muita energia a partir das termoelétricas. A queima do carvão libera fuligem, libera carbono e libera enxofre. O grande efeito smog, certo? Cinza da cidade de Pequim é um grande exemplo mostrado ao mundo há 10 anos atrás na Olimpíada de Pequim. Perfeito? Então a China concordou sim. B, os americanos anunciaram sua retirada do acordo, mas numerosos estados norte-americanos declararam a intenção de manter. Não sei se vocês estão sabendo, mas existem hoje, né, grupos ambientalistas nos Estados Unidos. O cidadão americano está processando o governo federal pela saída do Acordo de Paris. Estão sabendo disso? Começou essa mobilização essa semana, certo? Então, isso é o exercício da cidadania. A população processa o Estado pela retirada do acordo. Donald Trump se retirou do acordo por quê, pessoal? Porque ele fala que dentro de um tripé de sustentabilidade que rege exatamente na Rio 92 e a comissão elaborada pela ministra da Noruega, onde nós temos o Nosso Futuro Comum, em 1987, o relatório da ONU, do PNUMA, ele fala sobre uma sustentabilidade. O que é ser sustentável dentro de uma sociedade? Nós temos 3 pilares básicos. Só há sustentabilidade quando eu tenho uma economia que seja sustentável à sociedade e ao meio ambiente, quando a sociedade ela tem um equilíbrio, inclusive de qualidade de vida, certo? Então, o social, o econômico e o ecológico, o ambiental, estão em perfeito equilíbrio. Para Donald Trump, cumprir as metas de Paris, certo? Iria implicar em prejuízos sociais e econômicos ao país. Portanto, para os americanos, o cumprimento do Protocolo de Paris não teria sustentabilidade. Então, ele usa o próprio conceito de sustentabilidade contra a COP de Paris e se retira, certo? Da conferência, retira do protocolo. Então, item B de bola, perfeito. Item C, Rússia alia-se à posição norte-americana e divulgou sua saída, certo? Alegando a necessidade de preservar vagas de emprego. Falso, gente. Rússia mantém, diz. Sim. Sim. É um dos maiores produtores ainda também de carvão. Por que que? Porque a China concordou em cumprir as metas estabelecidas, se comprometendo em reduzir emissões, inclusive em produzir mais energias limpas. Ela está produzindo. Entendeu? Agora, quando você pensa no processo industrial chinês, ele é pautado em quê? No setor termoelétrico. Historicamente, é de 79. Lembremos a construção da usina de Três Gargantas, na China. A usina hidrelétrica, pessoal, só para um desencargo de consciência. Ela é limpa ou poluente?
Eita, que pergunta complicada. Limpa ou poluente? Ela é renovável ou não renovável? Vamos pelo mais fácil. Renovável. Mas ela é poluente ou limpa? A geração de energia é limpa. Olha só o cuidado, vocês têm que tomar cuidado. O detalhe para a questão. Ela é limpa, porém, ela será permanente emissora de... Por quê? Porque quando chove, o lago, ele abrange uma grande área da região. Quando para de chover, que vem um período de seca, o volume do lago diminui, e na área que eu tinha a água, ela vai começar a nascer o capim. Quando voltam as chuvas, o volume de água retoma, e ele alaga a área coberta pelo capim, que entra em decomposição, liberando metano. Todos os anos esse fenômeno vai acontecer. Isso foi gabarito de Enem de 2012, na prova de Ciências da Natureza. Mas a geração de energia hidroelétrica, a geração é limpa. Embora a usina seja permanente emissora de quê? De metano, mas não é a geração que polui. Certo? Bom, questão 7. Professor, por que tu botou essa questão sobre os furacões para a gente? Aula de climatologia. Eu disse em sala de aula para vocês que qual é a estação que potencialmente nós temos os furacões, pessoal? Verão, outono. Estação de verão ao outono. Que estação nós estamos nesse momento? No hemisfério norte. Outono. Começa no 23 de setembro, estamos em pleno outono. Então, final de verão, começo de outono, é o momento que as águas superficialmente dos oceanos atingem uma temperatura entre 26 e 27 graus, potencializando os movimentos de ascensão do ar e a levada nessa ascensão da umidade para as altas camadas, ali formando acúmulo nimbus. Então vamos lá, quando eu falo em furacões e tornados, normalmente eles acontecem aonde? Aliás, desculpa, furacões e tufões, eles normalmente acontecem aonde? Normalmente hemisfério norte. Por quê? Porque é onde nós temos a maior quantidade de terras emersas, aonde durante verão, outono, a instabilidade de aquecimento do mar continente se faz mais presente. Então, primeiro passo, verão, outono. Segundo passo, a formação do acúmulo nimbus. Terceiro passo, todo furacão se forma em zonas de baixa pressão. Quarto passo fundamental, os furacões giram no hemisfério norte no sentido anti-horário. Se eles por um acaso se formarem no sul, sentido horário. O professor tem que saber disso? Muito importante isso. Outro ponto fundamental, qual é a diferença entre uma depressão tropical, uma tempestade tropical e um furacão? Apenas a velocidade de deslocamento dessa massa de ar. Depressão tropical até 67 quilômetros, tempestade tropical 67, 118, pós 118, furacão ou tufões. Tufão na Ásia, Japão foi atingido por um tufão há mais de 10 dias. Estados Unidos foi varrido essa semana, né, pelo grande furacão. Aliás, 2 anos consecutivos que o americano é varrido por furacões. E aí eu poderia dizer uma coisa interessante que pode aparecer na sua prova. Pegando o relatório da ONU, do PNUMA na semana passada, e associando ao que está acontecendo nos Estados Unidos, eu posso então entender que o aquecimento global está gerando cada vez mais instabilidades atmosféricas. Sim ou não? Potencializando o quê? Furacões, tufões e até tornados. Professor, como é que o aquecimento global contribui para isso? Acabei de dizer para vocês que a temperatura da água do mar, para gerar essa alta taxa de evaporação, tem que ter entre 26 e 27 graus. Sim? Então esse é o fator. Certo? Então isso é o que você precisa lembrar em provas para entender a formação de um furacão e o que está devastando os Estados Unidos. Então os furacões são movimentos bruscos do ar que se caracterizam por sua origem terrestre, pessoal. Todo furacão ele tem origem onde? No oceano. É a evaporação da água do mar que forma os furacões. Quem é que se forma sobre o continente? Quem se forma sobre o continente? Hein? Os tornados, anote aí de lado. Tornado, ele se forma sobre o continente. O tornado, ele é muitas vezes formado por encontro de massas de ar. Furacão, sempre oceano. Origem, oceano. Nenhuma, só a região. Falamos em tufões na região do Pacífico, no extremo leste, no extremo oriente da Ásia. E aqui no Atlântico a gente chama sempre de furacões. No item B, também absurdo, não vou nem continuar. No item C, sua origem equatorial. Gente,
ele precisa estar a 5 graus de distância da linha do Equador de latitude para a gente iniciar a formação. Nas áreas equatoriais, normalmente nós temos uma zona que a gente chama de calmaria de ventos. Potencialmente é muito difícil a gente ter a formação, certo, de um furacão na linha equatorial. No item dele fala de sua origem oceânica, com dependência de centros de baixa pressão e elevadas temperaturas da água, entre 26 e 27 graus. Estação, final de verão, começo de outono, alto potencial destrutivo, certo? E o item L está falso pelo seguinte: sua origem oceânica com resfriamento anormal das águas do Pacífico. Gente, resfriamento anormal do Pacífico me lembra um fenômeno chamado El Niño, que acontece em dezembro. El Niño acontece quando próximo à linha do Equador, na costa oeste da cordilheira, na costa oeste da América do Sul, próximo à cordilheira dos Andes do Peru, as temperaturas da água estão mais frias do que o normal. E aí você vai ter o enfraquecimento, fenômeno de laninha, certo? Laninha, certo? E aí o resfriamento das águas do Pacífico Sul potencializam os ventos de oeste, o que vão gerar como consequências básicas no Brasil o quê? Primeiro, chuvas acima da média no sertão nordestino, chuvas acima da média na região da Amazônia, secas no sudeste e no sul. Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, gerando o enfraquecimento da corrente de Humboldt, a alteração dos ventos de oeste, que ficam mais fracos, e a alteração da célula de Walker, que é a célula do Pacífico, reduzindo a piscicultura, reduzindo o movimento de ressurgência. Isso é El Niño, certo? Questão de número 8, rapidamente, bora lá. A Europa enfrenta atualmente uma grave crise de refugiados e imigrantes. Qual é a diferença, pessoal? Qual é a diferença entre imigrantes e refugiados? Imigrante, ele é espontâneo. Imigrante, você migra porque quer, procurando empregos, qualidade de vida, melhorias. E refugiados, você está sendo obrigado a migrar, segundo a Acnur, perseguições étnicas, religiosas, políticas, que coloquem em risco a vida, né, do deslocado, do refugiado, certo? Então, desde o início de 2015, mais de 300 mil pessoas tentaram chegar ao continente por meio da travessia perigosa do Mediterrâneo. Puxa uma seta, bote aí. A travessia da morte. Mar Mediterrâneo, a travessia da morte. Existem duas formas de você chegar à Europa: continentalmente, através da Turquia, e pelo Mar Mediterrâneo, onde através de botes e barcos, clandestinamente você faz a travessia. O mar agitado derruba pessoas e mortes acontecem todos os anos. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos armados e de perseguições existentes em vários países, principalmente Ásia e África. Bom, vamos direto ao ponto. Com relação à crise dos refugiados acima tratada, qual das alternativas abaixo ela está equivocada? Certo? Na letra A ele diz: Síria, Afeganistão, Eritreia e Nigéria apresentam as 4 maiores áreas de origem de refugiados em direção à Europa. Só um detalhe, esses dados de 2015. Os refugiados sírios procuram a Europa em função da violência da guerra civil que se instalou no país desde 2011, certo? Mais da metade dos 20 milhões de habitantes já deixou o país. Isso é verdade. Eu só queria deixar claro para você o seguinte: quais são os países que mais recebem os refugiados da Síria, gente? Quais são os países? Bote aí: Líbano, Jordânia, Turquia. Engraçado que a gente pensa logo na Europa, né? Porque quem mais está reclamando é a Europa. Mas quem mais recebe são os países limítrofes. Perfeito? Tranquilo isso? Segundo, quais são as principais rotas de entrada na Europa? Turquia asiática, Turquia europeia, Grécia. Primeira rota. Turquia asiática, Turquia europeia entrando na Grécia. Primeira rota. Qual é a segunda porta de entrada? Itália, que recentemente vem barrando a entrada. Anote isso, que a Espanha vem tomando agora uma rota importante para acolhimento dos refugiados. No item B, Síria, Afeganistão, Eritreia e Nigéria apresentam as 4 maiores áreas de origem de refugiados em direção à Europa. Bom, igual o item A. A Nigéria vive há décadas sob a ditadura do Boko Haram,
um chefe tribal que jurou sua fidelidade ao Estado Islâmico. Os nigerianos têm buscado a Europa e o Brasil para se refugiarem. E foram melhor recebidos pelos europeus, principalmente pela França. Pessoal, aí tem alguns erros básicos. Certo? Em sala de aula eu falei sobre Boko Haram em Nigéria para vocês. Na verdade, o que é o Boko Haram? Na Nigéria eu vivencio um conflito multifacetado. Na Nigéria tem um conflito étnico entre os Hausa, Fulanis do norte, Igbos e Yorubás no sul. Então, norte da Nigéria, Hausa e Fulani. Norte da Nigéria, pobre, as tribos pauperizadas. Norte da Nigéria, islâmico, certo? Norte da Nigéria, islâmico, que vivem a partir de uma agropecuária de subsistência, a partir exatamente da irrigação que sai, inclusive, do Lago Tchad na Europa, da África. Perfeito? Sul da Europa, Igbos e Yorubás representam as duas grandes etnias, só lembrando que a Nigéria tem mais de 250 etnias. O sul da Nigéria é uma região onde está representada a elite, inclusive política, que comandava o país. Terceiro, é onde nós temos as grandes reservas de petróleo ao sul, Nigéria rica em petróleo. Quarto, é onde nós temos as religiões, a língua Hausa, quer dizer simplesmente que a cultura ocidental é pecado. Perfeito? Então o item falso para a gente B de bola, bora para a questão 9, olha que questão linda. O dólar fechou nessa segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018, a R$ 3,73 por dólar, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no exterior. As oscilações do dólar desde agosto estão associadas a fatores internos e externos. Sobre as oscilações e os impactos, analisar proposições abaixo. No item 1 ele diz: dentre fatores internos, portanto fatores no Brasil, os investidores preferem um candidato à presidência que seja um reformista, que imponha uma agenda de reformas, como corte de gastos, ajustes fiscais e reforma de previdência. Um candidato que se propõe a fazer no Brasil um plano de austeridade. Porque um país que tenha um plano de austeridade, ele passa credibilidade a quem investe. Por quê? Porque se eu faço um governo com austeridade, eu garanto que eu vou gastar menos e arrecadar mais, o que me garantiria um superávit primário, o que me daria condições de quitar e honrar os meus compromissos, como o pagamento de títulos de dívida pública, por exemplo. Então o item 1 é perfeito. Todo ano de eleição, as incertezas políticas desencadeiam a desvalorização da nossa moeda e a sobrevalorização do dólar. Isso é normal em todo ano de eleição. E à medida que vai se afunilando a ideia dos candidatos, onde as políticas econômicas são, a partir daí, declaradas, proferidas pelos candidatos, qual é a tendência? É que os investidores passem a acreditar e a confiar mais na economia, nas propostas. E é o que está acontecendo nesse momento. O item 2. Com a ascensão do protecionismo de China e Estados Unidos, que estão travando desde março uma disputa comercial, certo? Que já ameaça reduzir um ritmo de uma economia mundial. A ascensão do protecionismo é um fator externo, que gera, sim, instabilidades no mercado. De que forma? Insegurança. Diante desse cenário de inseguranças e incertezas protecionistas, quem tem dinheiro no mercado tira. E, consequentemente, quando se tira esses recursos do mercado, geram-se inseguranças, principalmente em países que dependem desses investimentos. Países altamente instáveis e inseguros, como Turquia e Argentina, nesse momento, são os países que mais estão sofrendo com essas inseguranças e essas incertezas. E tem 2, tranquilo. A insegurança faz com que pessoas comprem dólares, tirando o dólar do mercado, aumentando a desvalorização da moeda nacional em países subdesenvolvidos. O item 3. Com as taxas de juros americanos que estão subindo gradualmente, o Donald Trump vem fazendo isso, né? Então, isso faz com que investidores retirem seus recursos de países emergentes e os enviem para economias norte-americanas. Perfeito, gente. Ocasionando uma desvalorização do dólar. Não, gente. Pelo contrário, pensa comigo. O governo americano promete que quem comprar papéis de dívida pública americana vai receber um índice maior, porque os juros estão mais altos. Então eu estou subindo os juros americanos para 3, 4%.
O Brasil hoje está em 6,75% a Selic. Fernandes, é melhor investir no Brasil, que é um país instável, com 6,75%, ou investir na economia americana com 2,5%, 3% de juros? É melhor investir na economia americana que tem mais segurança, certo? Então, com o governo americano aumentando os juros que ele vai pagar aos investidores, todo mundo vai tirar o dinheiro das economias emergentes e joga lá. Então, se o dólar está saindo do Brasil e sendo lançado lá nos Estados Unidos, com menos dólares no mercado brasileiro e a adoção do câmbio flutuante que nós temos, lei oferta da procura, com menos dólares circulando, o preço dispara. Por isso a subida do preço do dólar. Então o item é falso, o finalzinho ele é falso. Isso gera, pessoal, a elevação dos juros americanos, gera aí um desequilíbrio cambial no Brasil, porque o nosso câmbio é flutuante. Professor, existe uma forma do Banco Central atuar? Sim, jogando dólar no mercado para segurar o preço lá embaixo. Vou fazer uma pergunta diferente. Dentro de uma política cambial, quem mais ganha com a desvalorização do real? Quem mais ganha na economia brasileira com a desvalorização do real? Os exportadores, o agronegócio sorri. Quem se prejudica? Empresas que precisam importar recursos. Quem sai perdendo? O povo brasileiro, porque perde o poder de compra e ao mesmo tempo que aumenta o índice inflacionário. Se a minha moeda está se desvalorizando, significa dizer que o meu poder de compra está mais baixo. Ao mesmo tempo, a compra de equipamentos e insumos de fora aumenta os custos de produção no Brasil. E isso gera o que a gente chama de inflação por custos. Está claro isso? Beleza? No item 4, ele diz que a valorização do real, a partir de outubro, que já começa a aparecer, lembremos que há poucas semanas atrás o dólar estava em mais de 4, recuou para 3,73 na sexta-feira. Então ele diz, a valorização do real a partir de outubro faz o custo das importações aumentar de maneira automática. Aumenta os custos com a valorização do real? Não, gente. Certo? Com isso a inflação anima investidores? Não, gente. É falso. Com a valorização do real, eu tenho uma queda da inflação. O que é inflação, economicamente falando? É a perda do poder de compra. Se eu estou te falando que está tendo uma valorização da minha moeda, eu estou tendo uma valorização do poder de compra. É exatamente o inverso. Perfeito? O item 5. A forte desvalorização das moedas de países enfraquecidos por uma combinação de crises econômicas, com a alta dos juros americanos e uma tensão comercial China e Estados Unidos, como em especial a lira turca e o peso argentino, acaba contaminando, mesmo que de forma indireta, mercados emergentes, como o Brasil. Por que o Brasil é afetado, gente? Porque o mercado é global. O Brasil tem a Argentina como nosso terceiro parceiro comercial. Se a Argentina está em crise, ele deixa de comprar produtos do Brasil e vice-versa. Perfeito? Então, gabarito para a gente. 1, 2, 5, D de doido. Bora para a questãozinha 10. Vocês me deixam resolver a 10? Sei que eu já estourei o tempo. Estava previsto até as 9, a gente já está nas 9h10. Mas eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu posso resolver essa 10? Vocês deixam? Então, bora lá. Ao final de maio de 2018, o medo de que faltassem alimentos, combustíveis e transporte público, eu fiz essa questão, tirou o sossego de parte da população, alterando a rotina das cidades, afetando diversos setores. Com milhares de caminhões carregados parados ao longo das rodovias, ficou evidente a dependência do país em relação ao transporte rodoviário. Puxa uma seta, bota aí. De 58% a 61% do Brasil, ele é movido por um sistema rodoviário. Embora Washington Luiz, nos anos 20, já dissesse que governar é abrir estradas, embora Vargas tenha criado o DNER e o Plano Nacional Rodoviário, que nunca vingou, coube a Juscelino Kubitschek a implementação do rodoviarismo como grande modal de cargas no Brasil. Está claro para a gente? Beleza? Então, o que significa dizer que o Brasil é um país rodoviário? Primeiro, significa dizer que o Brasil literalmente sai dos trilhos. Sai dos trilhos, que seria a base do modal de cargas entre 1860 e 1960. Durante 100 anos, ferrovia era o eixo do nosso transporte. E eu já disse isso em sala, mas vamos repetir. Ferrovias são perpendiculares ao litoral, ligando o litoral ao interior para exportar produtos. Rodovias, ele integra regiões. O fim dos arquipélagos econômicos no Brasil em 30 proporcionou a ampliação de um mercado interno a partir da industrialização de Vargas. A necessidade de unificar mercados fez com que nós desenvolvêssemos, particularmente no governo dos anos 60 e 70,
o Plano Rodoviário Brasileiro, o PIN, Plano de Integração Nacional. Então, sobre a questão dos transportes, podemos inferir, que a opção brasileira pelo sistema rodoviário se justifica pelo fato das rodovias e hidrovias serem inadequadas para transportar produtos agrícolas. Não, gente, a hidrovia, inclusive, é o mais barato modal de cargas que existe. E a ferrovia é o mais barato transporte terrestre para grandes distâncias. O item B. O atual modelo de desenvolvimento econômico brasileiro propiciou o crescimento dos transportes rodoviários, gerando um eficiente sistema. Falso. É um dos maiores gargalos da economia do Brasil. Enem do ano passado e de 2011 cobrou questões muito semelhantes a esse sucateamento dos transportes. C. A falta de uma política agrícola mais coerente em termos de alimentos para o mercado interno propicia fluxos que contrariam qualquer política econômica, uma vez que os produtos agrícolas passeiam pelas estradas buscando os portos e as exportações a partir do agronegócio. Gabarite para mim, por gentileza, a letra C. Posso só passar o gabarito para vocês das outras, para a gente finalizar? Pode ser. Questão 11, por gentileza, B de bola. 11, B de bola. Questãozinha 12, por gentileza, E. Questão 13, D de dado. Questão de política monetária e política fiscal. Questão 14, A. E a questão 15, pessoal, é outra questão sempre importante quando se fala de provas, os planos econômicos. Gabarito a questão D de dado. Beleza? Moçada, busquem isso, inclusive com as temáticas que nós trabalhamos, que com certeza a sua prova está lá no sábado. Amanhã e quinta, eu vou só complementar uma informaçãozinha para vocês sobre a parte geográfica para a Unicristos. No mais, pessoal, muitíssimo obrigado, boa noite e até amanhã. Valeu!